paz do Senhor. Eu sou a tia Esther. Estou aqui na minha casa porque nós estamos em isolamento social, né? E estou com muita saudade de todos vocês da classe juniores, de todas as crianças da nossa igreja. Estou com muita saudade de vocês. Mas por enquanto vamos continuar cada um na sua casa. Eu aqui na minha e vocês aí na casa de vocês, tá? E hoje a tia Esther vai falar a quarta lição. Mas antes de começar a falar sobre a lição, vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor meu Pai, agradecidos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, pela paz, pela alegria, por tudo que tem nos proporcionado. Senhor, fique conosco, nos ajude, nos ensina, Senhor, para que possamos aprender cada vez mais a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da nossa lição é onde aprendemos a palavra. Onde aprendemos a palavra. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E o nosso memorizando, classe juniores, o nosso memorizando está em Filipenses 4 e versículo 9, que fala assim: ponham em prática aquilo que vocês aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. Filipenses 4 e 9. Quem falou assim foi Paulo, o apóstolo de Cristo, tá? Ele falou assim: ponham em prática, então devemos colocar em prática aquilo que aprendemos, tá? Aquilo que Paulo nos ensinou, aquilo que nós temos aprendido na casa do Senhor, nós temos que colocar em prática, tanto nas palavras quanto nas ações. Ações é aquilo que a gente faz, então nós temos que colocar em prática aquilo que aprendemos sobre a palavra do Senhor, tá? E hoje nós iremos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para ensinar e fazer a obra missionária. Um dos alunos de Paulo, ele se chamava Timóteo, tá? E Timóteo, ele era um aluno muito dedicado, tá? Ele aprendeu com Paulo e Paulo não podia estar junto com ele. Paulo, sendo o professor, o mestre dele, não podia estar junto com ele e sabia que ele estava passando por uma dificuldade. E ele fez, sabe o que foi que ele fez, crianças? Ele escreveu uma carta, porque naquele tempo não tinha e-mail, não tinha as redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar uma mensagem se não fosse dessa forma, por uma carta. E a carta demorava muito para chegar, porque era distante, tá? Então demorava para chegar. E Paulo estava preocupado porque Timóteo estava passando por uma aflição, por uma tribulação. E Paulo precisava encorajar ele, falar para ele a palavra de Deus para que ele pudesse estar fortalecido para continuar o seu ministério. E Paulo escreveu uma carta. E eu fiz aqui uma carta. E nesta carta que ele escreveu a Timóteo, tá? Nós vamos ler hoje uma parte de uma das cartas, da segunda carta, tá? A segunda carta que Paulo mandou para ele, e eu vou ler uma parte aqui que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E Paulo foi escrevendo assim para Timóteo, que ele deveria crer nas coisas que foram ensinadas a ele, tudo aquilo que Paulo tinha ensinado, tudo aquilo que ele tinha aprendido durante toda a sua vida, ele deveria crer. Você sabe que são verdadeiras. E Paulo começava a falar que as palavras que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele havia aprendido sobre o Senhor, sobre a vida de Jesus, sobre os profetas, era verdade. Ele podia confiar naqueles a quem ele tinha aprendido. Então, se Paulo havia ensinado ou outra pessoa havia ensinado para ele a palavra de Deus, ele podia confiar, porque aquilo era verdade. E através das escrituras que ele tinha aprendido desde criança, desde menino, porque a mãe dele, a Eunice,
ela havia ensinado a palavra de Deus, e a avó também, Lloyd, ensinavam a palavra de Deus para Timóteo desde pequeno. Então ele poderia confiar naquilo que ele tinha aprendido, e confiando ele se tornaria sábio e aceitaria a salvação de Deus através da fé. Paulo foi falando para Timóteo que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ela ensinava a verdade e nos faz compreender o que está errado na nossa vida e nos ajuda a fazer o que é correto. E através da palavra de Deus somos preparados e habilitados para passar por toda tribulação e para fazer uma grande obra, uma obra perfeita. Então Paulo falou dessa forma, mandou essa carta para Timóteo, encorajando ele, porque ele precisava, estava passando por uma tribulação. Mas a amizade de Paulo e Timóteo, ela era antiga. Era uma amizade que Timóteo conheceu Paulo, ele ainda era um rapaz jovem, uma amizade de muito tempo que eles tinham, e Timóteo conquistou o respeito, porque quando ele começou a ouvir a Paulo e a falar as palavras, tudo aquilo que ele havia aprendido com Paulo, ele começou a falar para as pessoas, e quando ele começou a falar, começou a ter o respeito das pessoas, porque ele seguia o seu professor. O professor dele, Paulo, ele seguia o professor, ele ouvia tudo que Paulo falava e ele fazia aquilo, e ele aprendia e fazia tudo que o seu professor lhe ensinava. E seguia os seus passos. Conforme ele foi seguindo os passos, fazendo tudo aquilo que Paulo foi falando para ele, ensinando para ele, ele se tornou um missionário de respeito, porque lá no lugar onde ele morava, ele era um missionário lá, tá? Então, é necessário seguir o seu professor. Quem é o seu professor hoje? Será que você está seguindo como Paulo ensinou? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo fala assim: siga o meu exemplo, siga o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Então Paulo falava: siga o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Então, se você estiver seguindo o meu exemplo, você está seguindo também o exemplo de Cristo. E como é que nós estamos hoje? Será que você está seguindo o exemplo de quem? Tá? Nós temos que seguir o exemplo das pessoas que você conhece, que você confia, que você sabe que eles estão seguindo o exemplo de Cristo, tá? Nós seguimos o exemplo do nosso pastor, nós seguimos o exemplo dos nossos pais, ouvimos as palavras e falamos aquilo que aprendemos. Nós seguimos o exemplo dos nossos professores da escola dominical, dos tios, dos avós. Então você tem que seguir o exemplo e falar de Jesus, tá? Falar do exemplo que você está seguindo. Você segue a qual exemplo, tá? Essa é uma pergunta para você hoje. Qual exemplo você está seguindo? Porque dependendo do exemplo que você estiver seguindo, você vai ser bem-sucedido, você vai ser uma pessoa de respeito, assim como foi Timóteo. Então nós temos que seguir o exemplo de boas pessoas para que possamos obter o respeito e ser seguidor de Cristo, tá? Devemos seguir a Cristo. Então, hoje, esta é a palavra que a lição nos traz, tá? E onde é que nós aprendemos esta palavra, tá bom? Esta palavra nós aprendemos aqui na Bíblia, tá? Na Bíblia, na palavra do Senhor. Nós aprendemos essa palavra na Bíblia. E nós aprendendo, hoje vocês estão aprendendo a palavra do Senhor através do YouTube, desse vídeo que a tia está gravando aqui para vocês. Mas nós podemos ouvir a palavra do Senhor através da palavra do pastor, dos pais, das tias da escola dominical, tá? E vamos voltar aqui ao nosso memorizando, que fala assim, ó: ponha em prática. O que é colocar em prática? É você fazer, praticar aquilo que você aprendeu. Então, aquilo que você aprendeu, você coloque em prática.
tanto nas palavras, então você fala aquilo que você aprendeu, e você também faz isso, faz nas ações. Então você faz o bem, você faz igual você aprendeu, ok? Então hoje a palavra do Senhor para nós, nessa lição 4 da escola dominical, é essa. Eu quero que vocês façam isso, coloquem em prática aquilo que vocês têm aprendido. Temos que amar uns aos outros, temos que respeitar a todos, temos que honrar pai e mãe, tudo aquilo que a tia vem falando, tá? Porque Timóteo era um rapaz obediente ao Senhor. Ele ouvia quando a mãe e a avó chamava ele para ler a palavra e ouvir as histórias da palavra de Deus, ele vinha e ouvia a palavra, tá? Então hoje, quando a mamãe chamar vocês para vocês ouvirem a história, para vocês ouvirem a aula da escola dominical, vamos fazer isso, tá? Vamos ser obedientes, vamos seguir o exemplo, ok? Então eu quero que vocês fiquem com Deus, tá? Se cuidem, tá bom? Estou com muita saudade de vocês, tá? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, tá? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra que tem nos dado. Nos ajude, Senhor Jesus, para que possamos seguir o exemplo, para que possamos, Senhor, seguir a Ti, Senhor, e para que possamos um dia ser, Senhor Jesus amado, santo, para que possamos estar contigo na glória. Fique conosco, Senhor, abençoa cada criança, cada lar, Senhor, meu Deus, que essa palavra está chegando agora. Senhor, chega com consolo, Senhor, chega com a cura, Senhor, chega com a paz, chega com a alegria. Senhor, meu Deus, seja em cada lar, abençoa, Senhor, a cada lar, Senhor, a qual está ouvindo agora, Senhor Jesus amado. Se conosco, Senhor, nos guarde, nos livre, abençoa, Senhor, a todas as nossas crianças, Senhor Jesus amado. Dê calma, dê graça, dê alegria, Senhor Jesus amado. Senhor, nos ajude para que possamos passar toda essa pandemia e para que possamos estar juntos. É o que te pedimos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem na paz do Senhor, tá? A tia Esther ama a todos. E um beijo bem grande.